SCP entre as 10 e o meio-dia, com reposição entre as 21 e as 23 horas. A partir da manhã e durante 2 semanas, o debate de Lousada estará ainda disponível em podcast em www.radioclubeifanpenafiel.pt. Pode acompanhar também este confronto de ideias na televisão via cabo, nos canais do MEL, através da Val Sousa TV e Lousada TV. A moderação é do jornalista António Orlando. Os temas a debate por proposta do SCP foram sugeridos pelas diferentes candidaturas de cada município. No próximo dia 29, os portugueses são chamados a eleger os seus dirigentes da administração autárquica executivo municipal, onde se destaca a figura do Presidente de Câmara, a Assembleia Municipal que há de eleger o respectivo Presidente e a Assembleia de Freguesia que também há de eleger o Presidente de Junta, que, em alguns casos, será o autarca de freguesias agrupadas em consequência da reforma administrativa autárquica. O segundo debate da RCP Autárquicas 2013 é com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lousada. António Vieira, 53 anos, é funcionário da Brisa e é senador, também professor, é o candidato da CDU. Leonel Vieira, 44 anos, licenciado em História, exerce em Lousada a profissão de solicitador e é candidato da coligação Lousada Viva PSD-CDS. Pedro Machado, 40 anos, jurista, atual presidente em exercício da Câmara de Lousada, ao qual se candidata em nome do PS nestas eleições autárquicas. Senhores candidatos, sejam bem-vindos. A ordem de entrada em debate e a declaração final foi sorteada previamente na presença dos senhores. Os temas que vão estar em debate, já que foi dito, foram sugeridos pelas respectivas candidaturas a pedido do RCP, sendo que o primeiro tema a lançar a debate é por parte da candidatura de Lousada Viva, a coligação Lousada Viva PSD-CDS, com Leonel Vieira. É o tema da educação, de resto um tema sugerido pelas 3 candidaturas. Leonel Vieira, tema da educação, a debate aqui no RCP. Olhamos para o setor da educação num tema em que o senhor diz que vai oferecer livros aos estudantes. É assim? Exatamente. Antes de mais, bom dia, obrigado à RCP pelo convite. Saúdo, obviamente, também os meus colegas de debate e a bastante comunicação social também aqui presente, hoje a transmitir em direto. Devo dizer que, efetivamente, é feliz o facto dos 3 candidatos defendermos, darmos como prioridade a educação. É sinal que, efetivamente, estamos todos no bom caminho e estamos todos disponíveis nesta área a trabalhar para o Conselho de Lousada, porque, efetivamente, há mesmo muito que fazer nesta área da educação. Quero-vos dizer que em Lousada o nível de escolaridade deixa muito a desejar. 78% da nossa população tem apenas o ensino básico ou menos, 12% tem apenas o ensino secundário e só 7% da população tem um curso superior, o que na realidade é um cenário bastante preocupante quando nós sabemos que, por exemplo, para que o emprego em Lousada tenha qualidade, terá necessariamente que a escolaridade dos nossos concidadãos ser efetivamente melhor do que acontece nos dias de hoje. Nos últimos anos tem havido um esforço da parte do município no sentido de criar condições para que, ao nível dos equipamentos, as nossas crianças, os nossos professores tenham efetivamente melhores condições para exercerem a sua atividade e para melhor servirem as crianças, mas há ainda muito a fazer. E, na minha opinião, nos últimos anos, apesar de termos feito esse esforço que me referi, ao nível dos centros escolares, residiu aqui um mau planeamento. Construíram centros escolares a mais. Hoje há centros escolares que foram construídos que já têm falta de alunos, há salas que estão vazias. Um exemplo deste mau planeamento é o facto de, por exemplo, estarem a funcionar neste momento, no ano letivo último, 2012-2013, havia 59 turmas mistas a funcionar, ou seja, na mesma sala de aulas, alunos de anos diferentes, o que na realidade para os professores e para as crianças não é certamente a melhor forma. Diz que já há centros escolares que não têm alunos? Há centros escolares que correm o risco de encerrar nos próximos anos. Lousada não é um dos concelhos que está melhor demograficamente? E isso é verdade, é o concelho que mais tem crescido em termos demográficos,
mas houve aqui um mau planeamento da parte do município, no exagero da construção de edifícios escolares, os chamados centros escolares, e agora estamos com um outro problema, que é necessário construir mais 7 centros escolares que têm mesmo que ser construídos, porque as escolas que têm que ser substituídas estão mesmo em muito mau estado e temos mesmo que construir 7 centros escolares. Mas a verdade é que vamos ter centros escolares a mais, devido ao mau planeamento que o município implementou quando do início do processo da construção dos centros escolares, e isso para o município vai ser gravoso, porque estes equipamentos vão, obviamente, ter que ser mantidos. Mas quando diz que há centros escolares a mais, e se defende que tem que ser construído mais 7 mais 7 centros escolares, nomeadamente os centros escolares de Caí da Rei, Casais, Castelo de Lugares, Meiredo, não é possível uma redistribuição dos alunos, porque então construir-se há mais, porque é construir mais 7. Não é possível, porque, dada a localização que estes centros escolares que vão ser construídos têm, não é fácil fazer essa reorganização de forma a impedir a sua construção, porque ela tem mesmo que ser executada. Agora, se me permite, relativamente a esta área da educação, queria falar mais sobre alguns temas que me parecem importantes. Queria dizer-vos que vamos tentar assegurar o funcionamento da rede municipal de cantinas e vamos abordar esta questão de forma diferente. Até hoje tem sido a Câmara Municipal que tem gerido as cantinas escolares. Nós entendemos que esta gestão terá que passar para as juntas de freguesia ou até para as associações de pais, para conseguirmos uma coisa muito positiva para o comércio local e para os produtores agrícolas. É que se passarmos a gestão das cantinas para as juntas de freguesia, vai ser possível os produtores locais, os comerciantes locais abastecerem as cantinas, e assim estamos a ajudar o comércio local, os produtores locais, e obviamente também estamos aqui a criar emprego. Vamos concluir. Se calhar deixar para daqui a pouco na réplica para me explicar essa história da oferta de livros aos alunos. António Vieira, bom dia. A questão da educação, também, já que foi dito, é um tema transversal às 3 candidaturas. O que é que a CDU preconiza neste setor, lutando efetivamente a atual realidade do Conselho de Lousada? Em primeiro lugar, há que dizer, há aqui questões transversais que percorrem toda a sociedade, e utilizando um termo da construção, as casas não podem ser feitas pelo telhado. Nós queixamos da iliteracia, nós queixamos... Sim, estávamos com Havia problema técnico, mas já está resolvido. Não faz mal. Vão depreender depois do resto da minha intervenção aquilo a que pretendemos chegar. É que, de facto, a nossa educação está a atingir limites no insuportável. E fazermos de conta que em Lousada estamos fora do país, não é verdade. Ou seja, há um conjunto de medidas que foram executadas pelos sucessivos governos que levam a que hoje seja muito difícil ser aluno, professor ou funcionário das escolas. E, posto isto, tendo em consideração que as questões estruturais só se resolvem no plano nacional, tendo em consideração esta questão, importa dizer o seguinte. Já comentando algumas das coisas que disse a pessoa que falou antes de mim, o Leonel Vieira, de facto preocupa-nos muito um momento muito importante da educação dos jovens, que é o momento em que ou estão para completar o secundário ou se estão a preparar para ir para a faculdade. Nós somos de gerações, nomeadamente eu, que sou ligeiramente mais velho que os meus adversários, nós somos de gerações com níveis de escolaridade muito baixos. E hoje estamos a caminhar nesse sentido outra vez. Por muito que as câmaras façam, com os parcos recursos que lhe vêm dos governos, e os governos têm responsabilidade ao longo destes 40 anos, sabemos quem foram os governos que nos geriram, dos últimos 38, para ser mais exato, que nos geriram, e depois, quer dizer, toda a gente berra e ninguém tem razão. Os 31 mil professores foram despedidos recentemente, há uma cota de professores que deviam estar em Lousada. Este pulular das turmas mistas está demonstrado pedagogicamente, nomeadamente dos níveis de ensino mais baixos, como é o caso do básico, de que estávamos a falar, em que são maus para o desenvolvimento harmonioso das crianças. Mas já temos, passa a expressão, de levar com isso. E isso é muito, muito, muito errado. A CDU, no seu programa, tem um conjunto de propostas que minorem estas questões que só são resolvidas, como eu digo, como diz o meu camarada Jerónimo de Sousa, quando o povo decidir tomar o destino nas suas mãos. Quando mudarmos com estas políticas de terra queimada, de entregar tudo o que temos, de estragar tudo o que temos em função das imposições das troicas nacionais e estrangeiras. Mas temos algumas propostas. Primeiro, há exemplos de câmaras que já recuperaram as atividades de enriquecimento curricular que foram terminadas por este governo.
Portanto, e a esse nível era importante que ao nível de Câmara, suponho que estamos todos de acordo, que ao nível de Câmara se recupere, já há algum trabalho feito, mas tem de ser muito mais longe nessa recuperação. Segundo, esta rede municipal de cantinas deve, de facto, estar mais tempo aberta e chegar mais longe, mas existir para as freguesias tem muito a ver também com a protocolização de apoios que tem de ser feitos entre a Câmara e as freguesias em função das transferências de PIDAC. Porque senão, dizer a um presidente de freguesia que já anda de chapéu da mão a tentar arranjar uns trocos quando não tem dinheiro nenhum, é muito complicado. É mais uma tarefa para quem tem poucos funcionários. Acabando, dizer o seguinte: a educação tem de estar ligada à cultura. E as políticas culturais a que nós existimos vão ter tendência a ser cada vez piores, porque sem ovos não se podem fazer omeletes. E deixo o resto para a minha réplica para daqui a bocado. Pedro Machado, candidato do Partido Socialista, foi aqui dito já pelos seus adversários, Júlio Melo Vieira, candidato da coligação, que o executivo do qual o senhor faz parte, andou a construir centros escolares a mais para as necessidades do Conselho. Muito bem, muito bom dia. Queria, antes de mais, felicitar a iniciativa da Rádio Clube da Fiel. De facto, é importante este tipo de debate para o melhor esclarecimento dos nossos eleitores e cumprimentar a restante comunicação social. Quanto à questão dos centros escolares, enfim, o meu caro amigo Lionel Vieira está completamente desorientado. E vou-lhe explicar porque é que ele está completamente desorientado. Porque, por um lado, não é verdade que haja o risco de nós termos que encerrar centros escolares. E eu lembrava o Lionel Vieira que se nós temos os centros escolares que temos e se vamos ainda construir mais 7, é porque isso foi planeado. E foi planeado através da Carta Educativa. É um documento que foi aprovado na Assembleia Municipal, que teve o voto favorável do PSD e no qual já estavam previstos justamente todos esses centros escolares. E, portanto, eu acho... É verdade, isso é verdade, isso é verdade. É verdade pura. Não vale a pena dizer que não é verdade, porque é verdade. É verdade. Mas já leu alguma vez a... A Carta Educativa não definia os locais das escolas, Mas nem o número de escolas a construir. Ok, mas já algum dia leu a Carta Educativa? Já? Então vou-lhe mostrar. Eu trouxe aqui a Carta Educativa porque não leu. Não leu. Pronto, eu vou-lhe deixar ficar aqui a Carta Educativa que está disponível na internet. Olha, teria ontem. Portanto, se lá for, está lá. E, a partir da página, tem a versão inicial, de 2006, que foi aprovada em 2006, e depois teve uma série de monitorizações com alguns ajustamentos. Mas já em 2006, quando foi planeada a primeira vez, já em 2006, deixe-me acabar, eu sei que não lhe convém, eu sei que não lhe convém o que eu estou a dizer, mas permita-me que exponha o meu ponto de vista, que é muito claro e objetivo. E, portanto, a Carta Educativa de 2006 já prevê os centros escolares. Estão aqui, eu deixo-lhe ficar. Mas isso não é verdade. Estão aqui todos previstos. E, portanto, depois vou-lhe deixar também ficar uma cópia da ata da Assembleia Municipal, de 30 de junho, onde diz aqui: a Câmara de Lousada propõe à Assembleia Municipal a aprovação da Carta Educativa. A proposta foi aprovada por unanimidade de 45 votos. Portanto, o PSD votou favoravelmente. E na Carta Educativa, contrariamente àquilo que diz, estão lá previstos os centros escolares. Não estava, no início não estão. estava. No início não estava. Pronto, então, olha, os eleitores podem ir à internet e consultam no site da Câmara, está lá a Carta Educativa, estão lá os locais dos centros escolares. E, portanto, vamos passar à frente. Bocados após a sua aprovação. Está lá, desculpa, está lá tudo previsto. Aliás, acabou de dizer aí que sofreu alterações na Carta Educativa há alguns tempos. É justamente monitorização. Houve salas que aumentaram, outras que diminuíram. Isso é diferente e daqui a pouco o Lionel Vieira vai. Isso é muito fácil. Quem quiser vai à net e consulta. Está lá atualizado. Está lá a versão inicial e estão lá as atualizações. Portanto, quem quiser tirar isso a limpo é muito fácil. Depois, é completamente também errado fazer depender do facto de existir, porventura, salas vazias em alguns centros escolares, a existência de turmas mistas. Uma coisa não tem que ver com a outra. E vou-lhe explicar porquê. Para já, há turmas mistas, eu diria, em quase, ou praticamente, em todos os concelhos deste país. As turmas mistas são propostas pelos agrupamentos e são aprovadas pela DGEST. E, portanto, a Câmara, nesta matéria, não tem intervenção. Eu ia só, para provar o que lhe estou a dizer, dar-lhe 2 ou 3 exemplos de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, Centro Escolar de Vilar
tem 3 salas ocupadas, 0 salas vazias, portanto não há salas vazias, e tem 2 turmas mistas. Depois, o Centro Escolar de Pias tem 4 salas ocupadas, 0 vazias e tem 2 turmas mistas. Na Boa Vista acontecia a mesma coisa, por acaso este ano não tem turmas mistas, mas também é um centro escolar que não tem salas vazias. E depois ao contrário, por exemplo, Centro Escolar de Macieira tem 5 salas ocupadas, 2 vazias e 0 turmas mistas. E o mesmo se passa com o Centro Escolar de Novo Gil. Tem 2 salas vazias e 0 turmas mistas. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escolheu-as a dedo. Leonel Vieira, réplica nesta questão da educação. Como é que foi referido? Já agora gostava que me explicasse essa questão dos livros. Muito bem. Relativamente à carta educativa, estamos parecidos na carta inicial, quando começou o planeamento destes processos da construção do centro escolar, não estavam incluídas quer o número de escolas, nem a sua localização. Quanto a isso, não tínhamos qualquer... Eu vou deixar ficar uma cópia. Não tínhamos qualquer dúvida. Como referiu Pedro Machado, a carta educativa foi atualizada e foi atualizando conforme as construções que foram sendo feitas. Relativamente à questão dos livros escolares, que é essa questão que me coloca, efetivamente, nós, Coligação Lousada Viva, vamos oferecer aos alunos do primeiro e do segundo ciclo, numa primeira fase, obviamente que as famílias com elevados rendimentos não terão acesso, vamos oferecer manuais escolares e vamos orçamentar uma verba a rondar os 200 mil euros para, obviamente, ajudar estas famílias de Lousada. E quero dizer-vos que isto irá funcionar da seguinte forma: os livros serão, obviamente, emprestados, serão devolvidos pelos alunos no final do ano letivo, para que, de forma gradual, até ao final do próximo mandato, ou seja, daqui a 4 anos, seja possível que também parte dos alunos em Lousada, do terceiro ciclo e do secundário, possam também eles ter acesso a estes livros escolares oferecidos pelo município de Lousada. Porque nós entendemos e para nós a educação é uma prioridade, por isso obviamente tem que ser uma aposta clara da nossa parte. E também vos quero dizer que 200 mil euros num orçamento de 23 milhões de euros é efetivamente muito pouco, e nós, como defendemos uma aposta clara na educação, por isso vamos apostar obviamente nas nossas crianças que efetivamente merecem, e isto também fará com que estejamos a ajudar os pais. Queria referir também ainda quanto à educação, que me parece importante. Nós queremos assegurar que os jovens em Lousada, aqueles que frequentam o ensino superior, tenham condições para concluir os seus estudos académicos e profissionais. Por isso nós vamos aumentar o número de bolsas e vamos implementar aquilo que denominamos de cheque de formação. Aos estudantes mais carenciados, vamos emprestar o dinheiro necessário para que estes jovens possam concluir os seus estudos. Jovens estes que, depois, terminado a sua formação académica, irão ressarcir o município do dinheiro, entretanto, recebido, de uma de duas formas. Ou depois de começarem a trabalhar, devolvendo o dinheiro, ou, em alternativa, prestando serviço na área em que tiveram obtido formação, no município ou em instituições de Lousada a indicar pelo município. Acha que é execuível uma medida dessas? Acho que nós queremos garantir que os jovens de Lousada tenham condições para concluir os seus estudos, porque por nós, nenhum jovem em Lousada deixará de concluir a sua formação académica devido a dificuldades financeiras. António Vieira, candidato a sido réplica. Eu fico espantado. Vivemos no país das 7 maravilhas. Quer dizer, de facto, o conjunto de propostas que estão em presença, teoricamente, são magníficas. Mas nós vamos formar jovens para lhes dar emprego ou para os mandar para o desemprego? E esta questão tem uma coisa a ver com a outra. A ideia é boa, mas então, por favor, deem emprego aos jovens. Esta gente em quem capitalizamos, em quem apostamos, em quem investimos, tem direito a uma vida melhor. E isso faz. Se não lhe dermos formação, eu não interrompi, mas com certeza lhe dou uns segundos, porque estava com dificuldade para explicar isso. E nem sequer estava em desacordo com a sua proposta, deixe-me só replicar o que estava a dizer. Não estou em desacordo com a proposta, tenho de arranjar outro governo. Tenho de arranjar outro governo, e já disse aqui uma vez que não está de acordo com o PSD faz no plano nacional, eu fico muito contente. Pronto, mas a questão que se levanta aqui é a seguinte: a existência de uma carta pedagógica conselhia, de que já falámos em anteriores debates, que projete na ligação ao emprego, a educação, é fundamental. Isto não se faz com os ataques a que temos assistido. Nós não podemos formar pessoas para existirem no desemprego. Ainda por cima, com um tipo de ensino em que a iliteracia começa a chegar aos mais jovens. Nós não podemos formar... A outra coisa que é duvidosa é a seguinte: como é que se paga um empréstimo estando no desemprego?
a questão que se levanta aqui, a ideia, muito bem, excelente, mas não é para a sociedade em que vivemos, certeza absoluta. A CDU é muito clara nas suas propostas em relação à educação, da Carta Pedagógica de Conselhia, na ligação à realidade social existente, na necessidade da educação de adultos ser aposta aí sim da autarquia, utilizando até meios à distância que devem ser tidos em consideração, mas para tudo isto é preciso que Lousada faça também um magistério de influência e, no nosso caso, votar na CDU é dizer assim, as políticas de educação que existem, esta abertura de ano letivo catastrófica que existimos, têm de ser completamente combatidas. Isso faz-se com o voto coerente e seguro na CDU. Pedro Machado, para concluir esta questão da educação, foi o tema de abertura deste debate, era comum às 3 candidaturas. Muito bem, eu queria reafirmar e convidar os eleitores a fazerem essa pesquisa na net. E vão ver, por exemplo, Centro Escolar de Novo Gil, ou melhor, Freguesia de Novo Gil, faz o enquadramento da situação existente em 2006, faz a proposta que é a construção do Centro Escolar de Novo Gil, o impacto previsto, a calendarização, o orçamento, está lá tudo e quanto a isso não há dúvida nenhuma. Avançando agora para a questão da... O Miguel que diz que foi atualizado. Estou-lhe a dizer a versão de 2006, não vale a pena, Não, eu Leonel. conheço. Pronto, eu sei que, Eu estás orientado. Eu conheço muito bem. Mas devia ter trabalhado melhor esta Eu questão. faço o meu trabalho melhor há muitos anos. Desculpa. Deixe concluir. Pronto, relativamente à oferta de livros escolares, também há uma grande desorientação aqui nas propostas do meu caro amigo. Inicialmente, e pelo menos é o que consta ali do programa Agora eleitoral... quais são as suas propostas? Deixe-me falar quando eu interrompi. Relativamente à questão da oferta de livros escolares, no programa eleitoral diz que é para todos os alunos. Primeiro e segundo ciclo. Onde é que diz que é para todos? Subentende-se. Pelo menos julgo que sei ler português. Isso é uma inteligência puríssima. E é o que está aqui no programa eleitoral. Subentende-se. É o que está aqui no programa eleitoral. Mas os eleitores também podem confirmar isso. E depois, passados uns dias, disse que era para todos, menos para a minha família. O que é extraordinário. Mas o Pedro Machado, na entrevista, é que disse que achava que não tinha direito. Eu vim confirmar, efetivamente, o que eu disse aos elevados rendimentos que oferece, é que numa altura de como funcionário da Câmara de Lousada, como autarca, obviamente que não tem direito. Vai-me desculpar, mas eu tenho que falar. Numa altura de grandes dificuldades que o país e as câmaras atravessam, nós temos que direcionar as nossas intervenções para aquilo que me parece mais prioritário. E o que eu disse na entrevista é que, felizmente, eu não preciso que a Câmara pague os livros dos meus filhos, porque compreendo que as necessidades devem ser para outras, ou melhor, os recursos devem ser direcionados para outras A necessidades. proposta também seria, julgo eu, atualizada com o rendimento do agregado. Pois não, mas eu julgo que ele não sabia isso. Mas depois, passados uns dias, já dizia que era para quem precisa. Portanto, eu gostava de saber em que ficamos. E agora, eu vou lhe dizer já. E agora afinal, já não é para dar livros, é para emprestar. Para emprestar, não precisa de inventar nada, porque isso já está inventado. E se quiser dar-se ao trabalho de ler o meu programa, que aconselho, está lá uma medida que é dinamizar. Fizemos. Vai ver o que é que se passa com os agrupamentos. Agora, temos colaborado com os agrupamentos para criar as bolsas de livros usados.